No primeiro exemplo, vamos criar um programa que recebe direto do terminal um valor n, então vamos usar aqueles parâmetros argc e argv da função main, e em seguida vamos escrever em um arquivo do tipo texto e um arquivo do tipo binário a sequência que vai de 1 até n. Vamos comparar o tamanho desses dois arquivos e ver a diferença na prática. Vamos criar um programa chamado escreve.c. Vamos inicializar colocando as bibliotecas de entrada e saída padrão, stdio. Em seguida, definimos a função principal main. Vamos receber os parâmetros argc e argv. Nós já discutimos isso em um outro vídeo. Se a quantidade de parâmetros for diferente de 2, eu vou retornar 1. Isso indica que a nossa função terminou. Poderíamos ter dado aqui uma mensagem de erro, alguma coisa melhor para o usuário, mas nesse exemplo vamos simplesmente encerrar o programa. Então, vamos criar aqui um ponteiro para o nosso arquivo do tipo texto. Ele vai abrir um arquivo chamado de vetor.txt e um outro ponteiro que vai ser para o nosso arquivo binário. Ele vai abrir o arquivo chamado vetor.bin. O modo de escrita vai ser W para os dois, no segundo caso WB, porque é um arquivo binário. Vamos verificar se houve algum erro ao tentar abrir o TXT ou ao tentar abrir o arquivo binário. Se houve algum erro, vou usar aqui a função perror, erro ao abrir o arquivo. E encerramos a função principal main com retorno 1. Agora, vamos criar uma variável inteira n que vai receber o valor que está sendo passado no nosso argv1. Lembrando que no argv, o que nós recebemos é uma string. Então, eu vou usar a função atoy, que vai converter a string em um inteiro e guardar em n. Para usar a função atoy, eu preciso aqui incluir a biblioteca stdlib. Agora, com o valor de n, nós queremos imprimir os valores 1, 2, até n nos nossos arquivos texto e no arquivo binário. Vamos fazer um for com i indo de 1 até n. E dentro desse for, eu vou escrever primeiro no arquivo do tipo texto, vou usar a função fprintf. Essa função recebe o ponteiro para o arquivo e uma string com os formatadores que eu quero escrever um inteiro com %d e um espaço. Qual é o inteiro que eu quero escrever? O valor de i. E a outra função para escrever no arquivo binário é a fwrite. Essa função recebe o endereço da variável que eu quero escrever, qual o tamanho dessa variável, a quantidade de itens e o ponteiro do arquivo. E vamos encerrar esse laço e fechar os arquivos txt e bin. Antes de compilar, precisamos corrigir um erro aqui, na verdade argv. Vamos compilar o nosso programa e executá-lo. Lembrando que temos que passar aqui na linha de comandos o valor de n, no caso n igual a 10. E vamos listar agora o tamanho dos arquivos vetor.bin e vetor.txt. Vejam, vetor.bin possui 40 bytes, já que nós escrevemos 10 inteiros cada um com 4 bytes, e o vetor.txt possui 21. Se a gente consultar o que tem no vetor.txt, a gente vai ver 1, 2, 3 até o 10. Significa que está sendo mais econômico guardar em um arquivo do tipo texto, mas essa vantagem muda conforme aumentamos o tamanho aqui de n. Com n igual a 1000, o tamanho no vetor bin é 4000 e o vetor txt 3800. Ainda vale a pena txt. Com n igual a 10.000, o valor no binário é 40.000 bytes e no txt 48.000 bytes. Já ficou maior. Essa diferença fica maior ainda se a gente aumentar aqui para 100.000. No binário, 400.000 bytes e no txt 588.000 bytes. Vamos aumentar aqui para 1 milhão. Eu vou listar agora com -LH e a resposta vai vir em megabytes. Então, o arquivo binário está gastando 4 megas, enquanto que o txt 6.6. Essa diferença vai aumentar conforme aumentamos aqui o tamanho de n. Esse é o código que nós acabamos de ver. E vamos ver agora um exemplo em que nós lemos esses arquivos. Eu vou criar uma cópia aqui do programa escreve para
leitura.c e vou editar o leitura.c. Nesse caso, nós não vamos precisar do argc e argv, também não vou usar stdlib e vou usar essa parte aqui do programa. Vamos ter dois ponteiros também, o txt e o bin. A diferença é que agora o modo de leitura deve ser feito, então vou mudar de W para R. Verificamos se acontece algum erro ao abrir o programa. E primeiro eu vou ler o arquivo texto. Para isso, eu vou criar aqui uma string, chamar de str, com tamanho 10. Isso significa que eu vou pegar números com, no máximo, 10 dígitos, enquanto a função fscanf, que vai ler do ponteiro txt uma string e guardar na minha string str, enquanto o retorno dessa função for diferente de elf, não chegou no final do arquivo, eu vou imprimir aqui a string str. No final, vou pular a linha para ver se a gente está recuperando de fato os números de 1 até n que o nosso programa escreve e gerava. Depois temos aqui o fclose, já vou testar esse parâmetro. Vamos executar mais uma vez o nosso programa que gera com 70 números. E agora eu vou compilar o arquivo leitura.c e vou renomear para leitura. Temos um erro aqui, a linha 5, argc não foi declarado porque nós esquecemos essa condição aqui do if, não precisa mais. Agora vou executar leitura e o que temos são os números de 1 até 70. Lá no nosso arquivo nós abrimos o vetor txt e lemos os números de 1 até 70. Lembrando que esses números estão armazenados aqui tanto no vetor txt, gastando 201 bytes, como no vetor bin, gastando 280 bytes. Agora vamos ver como ler os números no arquivo binário. Para ler o arquivo binário, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou descobrir qual que é o tamanho do arquivo. Para isso, eu vou posicionar o indicador do arquivo no final, usando aqui o fseek com seekend 0. A gente viu no vídeo anterior que isso significa posicionar o indicador de leitura na posição final com 0 de deslocamento. Vou criar uma variável inteira chamada de tamanho, que vai receber o retorno da função ftel, passando o nosso ponteiro para o arquivo binário. Essa função ela captura a posição atual em bytes do nosso indicador de posição. No caso, vai falar para a gente o tamanho do arquivo em bytes. Em seguida, eu vou fazer com que tamanho receba ele mesmo dividido por sizeOfInt, já que o valor retornado foi em bytes, eu preciso dividir pelo tamanho de um inteiro para saber quantos inteiros eu tenho no meu arquivo binário. Depois disso, eu vou fazer um rewind no meu indicador de posição, colocando ele no início do arquivo. Agora que eu já sei quantos valores tem no arquivo binário, o que eu vou fazer vai ser declarar um ponteiro para um vetor do tipo inteiro. Vou alocar dinamicamente usando malloc, tamanho vezes sizeOf. Tenho que lembrar de incluir a biblioteca stdlib lá no começo. Depois de alocar dinamicamente o espaço para o vetor v, eu posso usar a função fread e com apenas um comando armazenar no vetor v valores do tamanho de um inteiro, quantos valores? Tamanho, que foi o que eu recuperei aqui em cima, em bytes, e depois dividir pelo tamanho dos inteiros do arquivo que está sendo apontado por bin. No final, vamos imprimir os valores para verificar se foi feito corretamente a leitura. E vai de 0 até tamanho, i++, printf, %d, um espaço, o valor que está na posição i. No final, vamos pular de linha. Antes de imprimir aqui, eu vou colocar um printf para a gente ter a separação do que foi arquivo texto para o que vai ser arquivo binário. Lá na primeira linha eu vou colocar a biblioteca stdlib e no final, já que eu fiz um malloc, eu preciso fazer um free de v. Vamos compilar esse programa e executá-lo. Vejam, aqui a saída que nós já tínhamos para o arquivo texto e agora a saída para o arquivo binário, indo de 1 até 70. Eu esqueci de um /n aqui, então é melhor colocar esse /n.
e finalmente vemos que os dois arquivos armazenam a mesma informação. A gente viu que existe uma diferença no tamanho dessa informação e nós vimos como recuperar tanto de um arquivo texto como de um arquivo binário. Em geral, a recuperação do arquivo binário é mais rápida, porque nós podemos usar esse comando aqui, o fread, passando diretamente quantos valores que você quer recuperar, enquanto que no arquivo texto tivemos que ir interpretando esse arquivo string a string, enquanto não chegávamos no final do arquivo. Esse é o exemplo que temos aqui nos slides, talvez com alguma variação. E agora vamos ver o nosso último exemplo, um exemplo em que vamos mostrar como usar arquivos binários para armazenar registro de alunos como em uma base de dados. Nesse programa nós temos aqui as bibliotecas padrão de entrada e saída e a biblioteca de string. Vamos definir em uma constante o nome do arquivo que vai ser alunos.bin. Criamos uma estrutura chamada aluno, essa estrutura possui um nome, que vai ser uma string, e um inteiro, que vai ser a matrícula do aluno. Vamos ver uma função para imprimir todo o conteúdo do cadastro. E depois vamos ver uma função que altera um dos registros a partir da matrícula do aluno. Essa função vai ter que buscar no arquivo qual é o registro que tem um valor igual à matrícula e altera o nome. Temos aqui um exemplo da função principal. Nesse caso aqui nós criamos um vetor do registro aluno. Esse vetor é inicializado com os alunos João, número de matrícula 1, aluno Batata, número de matrícula 2, e assim por diante. Abrimos aqui o arquivo com esse ponteiro arc, o nome do arquivo está em uma constante, abrimos com a opção de leitura e escrita para um arquivo binário. Verificamos se há algum erro ao abrir o arquivo, senão o programa continua. Vamos escrever de uma só vez todo o cadastro que estava armazenado aqui no vetor cadastro, valores do tamanho da struct aluno, 5 valores, que é o tamanho aqui do nosso vetor, no arquivo apontado por arc. E finalmente fechamos. Então essa parte da nossa função principal está apenas gravando o nosso vetor de cadastro de alunos no arquivo com o registro de todos os alunos. A função que imprime o nosso registro de alunos, ela é simples, ela vai abrir o arquivo com o modo de leitura e escrita para um arquivo binário. Verifica-se se há algum erro ao tentar abrir o arquivo, se não, declaramos aqui uma variável temporária reg do tipo da struct aluno, que vai ser utilizada para armazenar o valor lido do arquivo. A função fread vai gravar em reg um valor do tipo aluno, enquanto essa função for diferente de /0, enquanto não chegarmos no final do arquivo, imprimimos com o printf uma string e um inteiro. Essa string é a string que está no campo da nossa variável temporária reg nome e depois o inteiro reg matrícula. Depois tem um pula-linha aqui e fechamos o arquivo. Essa é a função que imprime todos. Percebam que, como estamos utilizando structs, fica mais simples agora recuperar os valores dentro do nosso arquivo binário. Porque ao ler o disco, nós recuperamos dois campos de uma única vez, o campo nome e o campo matrícula. E por fim, a função mais interessante, a função altera_nome, ela vai receber uma matrícula e vai procurar no nosso arquivo se existe algum registro de alunos com aquela mesma matrícula. Se existir, ela vai substituir o nome daquele aluno pelo valor que está sendo passado aqui na string nome. Mais uma vez, abrimos o arquivo com a função fopen, usando agora a opção de leitura e escrita. Verificamos se há algum erro ao abrir o arquivo. Aqui a nossa função perror está falando erro ao abrir o arquivo e qual o nome da função que deu o erro. Isso pode facilitar na hora de depurar o código. Em seguida temos mais uma vez uma variável auxiliar do tipo da struct aluno e vamos fazer uma leitura por todo o arquivo enquanto o fread não retornar 0. Vamos ler nessa variável temporária reg um conteúdo do tamanho da struct aluno vindo de arquivo. Se o valor que está em reg matrícula for igual ao valor passado como parâmetro da função, nós encontramos o aluno. Enquanto isso não acontece, nós vamos lendo dentro desse laço aqui. Como a matrícula é uma chave única, só vai poder existir uma, assim que nós encontramos essa matrícula, nós vamos fazer um break e paramos de ler o arquivo e finalmente chegamos no fclose. Caso a gente encontre o aluno, então, entramos nesse if,
fazemos aqui a chamada da função strcopy, ela vai copiar o valor que foi passado como parâmetro nome para dentro do registro .nome. Isso faz com que a nossa variável temporária que estava com o nome anterior receba o novo nome que deve ser guardado agora no disco. Para fazer isso, precisamos fazer um fseek, porque lembra, no momento em que nós lemos aquele registro, o indicador de posição está agora no próximo registro, ou melhor, no início do próximo registro. Então, o que temos que fazer é modificar esse indicador de posição usando a posição atual seekcur. Quantos bytes nós vamos modificar? -1 vezes o tamanho de uma struct aluno. Com isso, fazemos com que o indicador de posição que estava esperando a próxima leitura volte para a posição que acabamos de ler. Em seguida, vamos usar um fwrite. Agora que o nosso indicador está na posição desejada, basta escrever o valor que está em reg, que usamos aqui a sobrescrita com a função strcopy, do tamanho de uma struct aluno, um item no arquivo apontado por arc. Como já comentamos, podemos fazer um break aqui, já que apenas um aluno no registro pode ter aquela matrícula buscada. Se nenhum aluno for encontrado, o nosso programa vai fazer todas as leituras do arquivo, nunca vai entrar no if e chegamos aqui no fclose. Nesse caso aqui, a função não está retornando nada do tipo o aluno não foi encontrado, o que poderia ajudar em alguns casos, dependendo da sua implementação. E por fim, temos o exemplo aqui da função main. Tínhamos aquelas linhas iniciais que nós gravávamos o vetor no arquivo, e depois você pode executar aqui as funções imprime arquivo, que deve imprimir todo aquele vetor, alterar o nome do aluno com matrícula 4 para malumader e chamar de novo a imprime arquivo para ver se de fato o aluno com matrícula 4 mudou o nome para malumader. Então é isso, pessoal. Dúvidas, escrevam no fórum da semana ou nos comentários aqui do vídeo. Muito obrigado!